cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus ele seja na sua vida, que o Senhor o abençoe e que em todos os dias Deus lhe acrescente sabedoria e graça e que em tudo você seja suprido nele, para a honra, para a glória e para louvores ao nosso Deus. Amém? Nesse vídeo daremos continuidade ao capítulo 14 de Apocalipse, e este é um capítulo muito especial, porque de uma forma bem direta anuncia tudo aquilo que vai acontecer no final dos tempos, nos últimos anos da humanidade, do mundo como conhecemos hoje. Espero que o Espírito Santo o toque de uma maneira especial e que a palavra do Senhor edifique a sua vida. No capítulo 13, vimos que fala do levantar do falso profeta e do anticristo e da implantação da marca da besta e da imagem de adoração ao anticristo. Em seguida, no capítulo 14, vimos acerca do povo selado por Deus, aqueles que são salvos em Cristo, que estarão aqui na terra quando as trombetas começarem a tocar, mas que de alguma forma serão preservados, ainda que em tempos muito angustiosos. Essas descrições do capítulo 13 e do capítulo 14, de certa forma, é uma sequência de fatos. O livro do Apocalipse, ele apresenta por algumas vezes os mesmos acontecimentos, os mesmos fatos, mas de forma diferente. Mas também segue uma certa ordem de acontecimentos. Então, o que vimos aqui é, de certa maneira, uma sequência de fatos. Lembrando que essa diferença de capítulos que foi criado na Bíblia para facilitar a leitura e localização de textos não existia no original, né? Essa separação de capítulos e versículos foram anotadas de uma forma contínua. Então, esses capítulos foram para facilitar a localização na Bíblia, tudo bem? Desta vez, eu farei diferente dos outros vídeos. Vou ler cada passagem e fazer uma explicação dela, tá bom? Vamos ler Apocalipse 14, 6 e 7? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nessa passagem, João vê um anjo anunciando o evangelho pelo mundo inteiro, dizendo a todas as nações, tribos e línguas que temam a Deus e adorem aquele que criou todas as coisas, porque já está na hora do juízo. Essa passagem representa a mensagem do evangelho que alcançará todas as nações. Isso é muito significativo para todos nós, porque em Mateus 24, no versículo 14, Jesus diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No capítulo 24 de Mateus, Jesus fala acerca de vários sinais que antecedem a sua vinda. E a cada sinal que ele diz, ele fala que é o começo das dores, que muitas coisas ainda vão acontecer, mas que ainda não é o fim. Contudo, ele encerra dizendo que quando o evangelho chegar a todas as nações, e aqui vale uma ressalva, não é a todas as pessoas, mas sim a todas as nações, então virá o fim. Quando a mensagem do evangelho chegar a todos os países, será o fim. Essa passagem que acabamos de ler de Apocalipse, vendo o anjo anunciando ao mundo o evangelho, é o cumprimento daquilo que Jesus disse que iria acontecer e como isso é extremamente importante para todos nós. Porque hoje vivemos em um tempo onde o evangelho, a mensagem de Cristo, já chegou em todos os países. Existem denominações, até brasileiras mesmo,
que tem igrejas em quase todos os países já. E os países mais fechados que existem, que não aceitam a Igreja de Cristo, já receberam a palavra por meio de missionários. Até fazendo uma pesquisa na internet, conseguimos ver vários relatos de missionários que levaram a palavra de Deus até os lugares mais remotos da terra. E como que eles presenciaram milagres e tudo mais. São relatos bem comoventes que até inspiram a nossa fé. Hoje, com o acesso à internet, com o avanço da tecnologia e o mundo totalmente globalizado, a palavra de Deus já alcançou a todos os países. Se porventura algum ainda não tenha sido alcançado, que é absolutamente improvável isso, está muito perto de acontecer. Porque até na Coreia do Norte mesmo, que hoje é o país mais fechado que existe, o evangelho já chegou. Quem dirá nos outros lugares? Então podemos entender que esse último sinal que Jesus declarou que iria acontecer, já aconteceu. E veremos agora com as outras passagens que isso de fato é os últimos acontecimentos da história. Porque essa proclamação do evangelho ao mundo seria o último chamado ao povo de Deus. Seria o selamento do povo de Deus. Isso é algo muito sério e merece toda a nossa atenção, porque estamos vivendo no momento que a palavra está se cumprindo, e não é qualquer coisa. É o momento onde Jesus afirma que será o fim, e como veremos adiante nos demais versículos, de fato, após o evangelho chegar a todas as nações, será mesmo o fim. Vamos continuar a leitura. Apocalipse 14, 8. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Logo após a mensagem do evangelho alcançar a todas as nações, João vê um outro anjo dizendo que caiu a Babilônia, aquela grande cidade. Aqui está fazendo menção à queda ou até destruição da igreja que se corrompeu. Babilônia aqui representa uma confusão religiosa, onde todos os tipos de crenças são aceitas. Existe muita idolatria e adoração a outros deuses. E também representa luxúria, muita riqueza e total depravação em todos os sentidos. Infelizmente, é muito fácil a gente reconhecer essa igreja nos dias atuais. Primeiro, é uma igreja cristã, porque ela se corrompeu, ela se desviou da verdade, não faz parte de outra religião, a não ser a religião cristã. É uma igreja rica, muito poderosa. Ela diz que aceita todas as religiões, não no sentido de apenas não ser preconceituoso, porque preconceito não deve existir em lugar nenhum, mas é uma igreja que aceita todos os tipos de crenças e se mistura com elas, com idolatria e tudo mais. É uma verdadeira confusão religiosa, não preservam os mandamentos de Deus. E sua sede é em uma grande cidade, ou melhor, um pequeno país onde ela fica. O Vaticano apresenta todos esses elementos. E como nós vimos nos estudos anteriores, esta instituição religiosa romana corrompeu a verdade de Cristo e fez com que as nações, os povos de maneira geral, se desviassem da palavra de Deus. Por isso é dito no versículo que ela deu de beber do vinho da sua fornicação. Ou seja, a igreja adulterou, traiu os valores cristãos e fez com que todas as nações fizessem o mesmo. Ela fez com que as nações se desviassem da verdade, porque ela tem poder para isso. Vamos continuar a leitura para finalizar? Apocalipse 14, do versículo 9 e 13. E seguiu o terceiro anjo, dizendo, com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus,
que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Aqui mostra o terceiro anjo anunciando que se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber o sinal, estará condenado, porque vai sofrer a ira de Deus que será derramada sobre a terra. E enfatiza aqui como será um momento de dor. Serão atormentados com fogo e enxofre diante dos anjos e diante de Jesus. Quando lemos essas passagens, fica meio difícil conciliar o Jesus que é apresentado a nós, como aquele que nos ama, que morreu por nós, que a todo momento nos chama, que nos ama com amor perfeito e que em todo tempo está ao nosso lado, né? Nos ajudando, nos consolando, nos orientando em tudo o que fazemos para que possamos viver uma vida melhor. E de repente vemos as pessoas sofrendo amargamente diante da sua presença. É importante a gente conseguir discernir a pureza e justiça do nosso Deus. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Ele chamou seus filhos e muitos foram perseguidos, torturados e mortos pela sua fé em Jesus Cristo. O próprio Jesus foi perseguido e morto injustamente. Deus fará justiça a tudo isso. Deus não fecha os seus olhos para as coisas que estão acontecendo e Ele vai fazer justiça. As pessoas vão pagar pelos seus pecados, sim. Por isso é tão importante a gente aceitar a Jesus em nossa vida. Porque quando fazemos isso, nossos pecados são perdoados e não vai existir nenhum tipo de condenação a nós, porque aceitamos o perdão de Deus. Mas a todos que não aceitam a verdade, pagarão sim pelos seus pecados, porque nosso Deus é justo em todos os seus atos. Então, tudo isso que hoje nós vemos acontecer de injustiça, que tanto nos deixa indignados, até repulsa das coisas que vemos, Deus fará justiça e ninguém sairá impune. Não vai ter como suborná-lo, não vai ter como fugir, se esconder, arrumar uma brecha na lei, dar um jeitinho, não vai ter nada disso. O que iremos presenciar é a justiça sendo praticada de forma imparcial e perfeita por aquele que é perfeito e que não tolera o pecado. Se a gente fica indignado contra o mal, imagine Deus. Por fim, é dito aqui que aqui está a paciência dos santos, ou seja, todos nós que aceitamos a Cristo, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bem-aventurado, ou mais do que felizes, os mortos que agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras o seguem. Essa é uma passagem que me impressiona. Diz que mais que felizes são aqueles que morrem em Cristo, porque vão descansar. Está dizendo aqui que a morte é muito bem-vinda neste tempo do fim. Como vimos várias vezes em outras passagens e veremos mais adiante, quando o anticristo se levantar e começar a tocar as trombetas de Deus, será um tempo de angústia na terra, como nunca aconteceu. A dor dos povos será muito grande e vai existir perseguição aos cristãos verdadeiros. Então essa passagem é muito importante para nós, porque traz consolo, traz alegria em saber que a nossa fé não é vã.
Jesus Cristo nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. E ainda que tenhamos que enfrentar a morte pela nossa fé, isso será motivo de alegria, porque descansaremos das angústias deste tempo e Deus nos recompensará em tudo, porque Ele é justo. Que a gente possa entender que a morte faz parte deste mundo. É algo natural que todos enfrentaremos um dia até a vinda de Jesus. Sei que isso não é algo fácil de aceitar, principalmente quando perdemos alguém amado. Mas é importante a gente crer que em Jesus a morte é apenas um momento de descanso, até que Ele volte para nos ressuscitar e nos dar uma nova vida com Ele. No próximo versículo, que veremos no próximo vídeo, se Deus permitir, logo após essa palavra de incentivo que Deus nos dá sobre permanecer firme em nossa fé, leremos que fala da vinda de Jesus entre as nuvens do céu. Então, no próximo vídeo, veremos o que vai acontecer quando Jesus vier dos céus para nos buscar. Espero que essas palavras tenham sido edificantes para a sua vida. Apenas enfatizando, dando um resumo aqui geral. O último sinal que Jesus disse que aconteceria para a volta dele já aconteceu, que é a pregação do Evangelho ao mundo inteiro. Em seguida, vai acontecer o levantar do anticristo. Isso ainda não aconteceu, mas quando acontecer, o povo de Deus já terá sido selado. Ou seja, quando o anticristo se levantar, não vai ter mais chance de salvação. Quem é de Cristo estará salvo. Quem não é, não o aceitará mais. As trombetas vão tocar. A ira de Deus será derramada na terra. Será um momento de muita dor e angústia em todo o mundo. Os cristãos que morrerem nessa época, e até hoje mesmo, devem ficar felizes, porque vão descansar e não terão que enfrentar as coisas que virão pela frente. E por fim, Jesus voltará com poder e grande glória, trazendo com ele a nossa vitória. Creia no Senhor, creia na palavra de Deus, porque você crendo ou não, ela vai se cumprir. A sua escolha é que vai determinar aquilo que você vai receber no futuro. Aceitar o perdão de Deus é escolher a vida eterna no paraíso junto com Deus, o Criador de todas as coisas, que é justo em tudo e com amor eterno. Ou rejeitar o amor de Deus e pagar o preço pelos seus pecados. Parece que é muito óbvio aquilo que deveríamos escolher. Parece ser bom demais para ser verdade. E é. Mas ainda assim, infelizmente, a grande maioria das pessoas hoje fecham os olhos para isso e preferem viver na mentira e na escuridão dos seus pecados. Que essa não seja a sua decisão. Arrependa-se e volte para Deus. Ele ainda está de braços abertos, esperando por você. Que o Senhor o abençoe e não deixe de assistir o próximo vídeo para ver como será a volta de Jesus. Tudo bem? Até mais!